Olá, minha querida irmã e meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero te trazer uma parábola de Jesus que nos traz um grande ensinamento sobre a fé e o reino de Deus. A parábola do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versos 31 ao 32. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Mesmo que pequena, essa parábola nos traz um grande ensinamento sobre a fé e o reino de Deus. Para entendermos a parábola, devemos anteriormente saber o que é um grão de mostarda. A semente de mostarda é extremamente pequena, tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro. Mas apesar do seu tamanho, depois de germinada, seu tamanho pode alcançar até 3 metros de altura. Nesta pequena parábola, Jesus compara o reino de Deus à semente de mostarda. Apesar de pequena, semeada, se torna uma grande árvore e abriga os ninhos dos pássaros. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas ilustrava o poder de crescimento da palavra do reino dos céus. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho é capaz de crescer, multiplicar seu tamanho ao ponto de abrigar a todos que procuram por abrigo. Essa ilustração do reino de Deus, seu poder, crescimento e acolhimento, vai de encontro com a palavra liberada no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 17, versos 23. O Evangelho é eficaz e, uma vez liberado, semeado, é capaz de crescer e acolher, gerando um ambiente rico em vida. Podemos reconhecer nessa ilustração o próprio Evangelho, anunciado por Jesus, onde se iniciou de forma simples e com os humildes. Ele teve pescadores como discípulos e entrou em Jerusalém no lombo de um jumentinho. Mas apesar de simplicidade, o Evangelho se espalhou pelos 4 cantos da terra, e até hoje gera muitos frutos, filhos e filhas de Deus. Em Lucas capítulo 17, versos 5 a 6, os apóstolos pedem a Jesus que aumente a fé deles. Jesus foi categórico, respondendo no versículo 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. O apóstolo Paulo nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo pequena, a fé tem que ser baseada na certeza, e por isso a fé é fundamentada. Mesmo que pequena, é capaz de mover o impossível. Essa convicção se dá lendo e ouvindo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 17, os discípulos tentam expulsar um demônio de um homem, sem sucesso, e Jesus intervém. Em reservado, os discípulos perguntam a Jesus o porquê de não conseguir expulsar o demônio. Jesus fala da pouca fé que eles tinham, comparando ser menor que um grão de mostarda. Desta maneira, podemos entender o real poder da fé e sua eficácia.
Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente para um grande mover em nossas vidas. Por isso, devemos perseguir com todas as forças, crescer em fé, para que através de nós, em fé, possamos realizar grandes coisas, em nome de Jesus. Pelo menos 2 importantes lições podem ser destacadas na parábola do grão de mostarda. Em primeiro lugar, a parábola do grão de mostarda ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Muitas vezes pensamos em não fazer algo na obra de Deus, por acreditar que aquilo não será grande importância. Nessas horas, devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Por exemplo, um simples evangelismo que hoje parece não ter tido resultado, pode ser que amanhã se revele como um veículo pelo qual Deus chama um grande pregador do Evangelho. Em segundo lugar, a parábola do grão de mostarda ensina que a planta crescerá. Às vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, nossas ações parecem insignificantes. O evangelismo parece que não está dando resultado. A escola bíblica parece que não está sendo eficiente. O plantio da nova congregação parece que não irá para frente. Porém, a promessa que foi feita diz que a planta continuará crescendo, mesmo que nossos olhos não percebam. Por mais que somos bem-aventurados em participar e trabalhar na expansão do reino, o crescimento, de fato, quem dá é o próprio Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E que através da sua fé você consiga alcançar as bênçãos e as vitórias das mãos de Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou dessa mensagem de hoje, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas e ajude a palavra de Deus a ser semeada.